Como lidamos com a autoridade? Nós somos capazes de atender um pedido que aparentemente não faz sentido? Como é que você lidaria com isso no seu dia a dia? É sobre isso que nós vamos refletir no devocional de hoje, então seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor seja com você. Muito bom dia! Hoje o devocional está realmente reflexivo, instrutivo e, claro, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Para falar sobre isso, sobre como nós lidamos com a autoridade e se somos capazes de atender a um pedido que não faz sentido, aparentemente, vamos trazer aqui a leitura da Bíblia em Lucas, capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Queridos, essa passagem aqui ela é tão interessante e traz uma instrução tão grande, porque aqui veja bem, qual é o contexto que nós temos aqui? Nós temos um especialista em pesca, que era Pedro, que de repente recebe uma instrução de um carpinteiro. Olha só, no dia a dia, nós somos capazes de atender a um pedido que não faz muito sentido? Por exemplo, no seu trabalho. No seu trabalho, você provavelmente já faz algo ali repetidas vezes, já está até se tornando um especialista ali no seu ofício, na sua profissão, e de repente alguém chega para você e fala algo que não faz sentido. Você atenderia? Eu acho interessante, queridos, que dentre as características de Pedro, muitas vezes as pessoas lembram, né, da dureza de Pedro, que Pedro era um homem ali firme, talvez até pelo fato de ser um pescador, às vezes ele parece que é uma pessoa muito dura no falar. Mas a humildade de Pedro, ela é marcante. Porque aqui nós temos alguém que era especialista em pescaria, não é verdade? Pedro era a profissão dele era ser pescador. Aí, de repente, um carpinteiro senta lá, entra no barco dele, começa a falar às multidões, e aqui, ó, já fica a primeira observação. Pedro não atendeu a Jesus simplesmente à toa, do nada. Quando Pedro recebe essa instrução, antes da instrução, perceba que Jesus já estava ali o quê? Pregando para uma multidão. Então, eu já quero fazer esse alerta, óbvio, e essa observação que antes de Jesus dar a instrução a Pedro, aqui a palavra diz claramente no versículo que nós começamos a ler, que ele estava falando, ensinando a multidão ali do barco. E quando ele estava ensinando, Pedro também estava ali ouvindo. Então, além da multidão que estava ali ouvindo, Pedro também estava. Então, no primeiro momento, as pessoas às vezes devem pensar assim: ah, mas Pedro atendeu assim do nada. Não, não foi do nada. Ele primeiro ouviu uma pregação, e ali naquele momento, Jesus pregando para Pedro fez todo o sentido. Então, naquele momento, Pedro enxergou o quê? A autoridade. Ele viu que Jesus era uma autoridade. Então, ele não atendeu assim à toa, mas o pedido de Jesus era um pedido que para Pedro poderia não fazer sentido. Então, veja bem, nós temos aqui Pedro humilde, que reconhecia a autoridade de Jesus Cristo e ainda que Jesus não fosse um perito em pescaria, Pedro diz: Mestre, a gente tentou pescar a noite toda, mas sob a tua palavra. Então ele ali naquele momento diz: Olha, Senhor, eu sei que aqui quem entende de pesca sou eu, que sou Pedro, já sou pescador aqui há muito tempo. Mas como eu reconheço a tua autoridade, como eu reconheço que o Senhor é Senhor mesmo, eu vou atender. Eu vou atender porque a ti eu atendo. E eu pergunto mais uma vez, trazendo isso para o nosso dia a dia. Nós temos as autoridades que nos chefiam, né? No seu trabalho, você tem seu chefe. E você teria
essa humildade, você teria essa sensação, esse sentimento e essa ação de baixar a cabeça para algo que não faz sentido? Se a gente pensar, por exemplo, numa empresa que visa lucros, né? A empresa, para poder sobreviver, ela tem que ter lucro na sua atividade, então ela tem que ter uma receita maior do que as despesas. Então vai ter que pagar todo mundo e vai ter que sobrar algo, né, que é o lucro, para que ela possa ali se manter. Afinal de contas, o empresário ele tem uma empresa, mas ele também precisa ter o lucro para a sua existência. Aí imagina o presidente da empresa diz assim, olha, pessoal, estou vendo aqui que as vendas não atingiram aquela meta que nós queríamos. E o que é que normalmente, pelo menos dentro de casa, né? O que é que as pessoas tentam fazer para organizar suas finanças? Diminuir as despesas. Então disse, olha, nós não conseguimos vender aquilo que precisava, então vamos baixar as despesas aqui, porque a gente precisa ter um lucro. Então, naquele momento, o aconselhável muitas vezes é fazer o quê? Baixar as despesas. Mas aí imagina o presidente chega e diz assim, olha, pessoal, a gente não atingiu nossas metas, as receitas foram baixas. Para o mês seguinte, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a despesa. Bora aumentar a despesa. Ixi, o pessoal diz assim, mas como assim? A gente está vendendo pouco, não consegue atingir a meta e vai aumentar as despesas? É, queridos, muitas vezes para a gente subir, a gente tem que primeiro descer. E às vezes vai ter que tomar atitudes que não são óbvias. São atitudes que parecem ser sem sentido, mas na verdade tem sim um sentido. Então, nesse momento, eu quero que você observe exatamente isso na sua vida e que esteja disposto humildemente a atender algo que o seu chefe, porventura, lhe disser para fazer. Jesus era a autoridade ali, ele é a autoridade sobre as nossas vidas e nós temos que fazer o quê? Quando pedimos instrução a Deus, entender: Senhor, eu te pedi instrução. Aí o Senhor está dizendo para eu fazer algo que não faz muito sentido, mas eu farei, porque a tua palavra eu obedeço. Então, sob a tua palavra, eu farei isso que está dizendo, e aí você faz, e depois você vai colher os resultados, como o Pedro ali colheu uma pesca maravilhosa. Amém? Após isso, queridos, não saia, tá? Ah, por falar nisso, você que está aqui pela primeira vez, gostou da mensagem? Não vai perder a oportunidade, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Você vai bater nesse sininho, ó. Pui! Aí tem lá todas. Clica nesse todas. Porque quando você clica nesse todo, você está dizendo assim pro YouTube: YouTube, gostei desse canal. Toda vez que ele lançar um vídeo, eu quero ver. E aí você clica nisso daí, porque vai facilitar de você receber as notificações. Nós sabemos que muitos de nós, inclusive eu, às vezes temos muitas inscrições em canais que a gente gosta, né? Mas se a gente não ativar todas as notificações, fica mais difícil de receber os vídeos daqueles canais menores, como o nosso aqui no momento, tá bom? Então, conto com a sua participação, quero pedir também o seu like. Gostou desse vídeo? Compartilha com quem você ama, para que essa pessoa também tenha a oportunidade de ouvir essa mensagem. E após tudo isso, deixa no comentário abaixo a seguinte frase profética: Senhor, sob a tua palavra eu farei. Senhor, sob a tua palavra eu farei. Isso mostra humildade, isso mostra reconhecimento de que você está sim disposto a fazer a vontade de Deus. Após isso, ora junto comigo. Senhor, muito bom dia. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor colocou nos nossos corações e trouxe esse ensinamento para o nosso dia hoje. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes o que nós precisamos fazer não é aquilo que é óbvio, mas simplesmente é fazer a tua vontade. Então, independente, Senhor Deus, se aquilo que o Senhor nos disser para fazer faz sentido ou não no momento, que nós estejamos dispostos e humildemente façamos, porque o Senhor, sim, sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos, assim como Pedro, ter humildade e baixar a cabeça para a autoridade sob a qual nós estamos constituídas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, e eu te peço, Senhor, nessa manhã, olha para cada filho teu, Senhor. Cada um que chegou aqui para assistir esse vídeo, seja aqueles que estão aqui diariamente conosco, inclusive eu te peço uma bênção especial para essas vidas, porque através da fidelidade, através, Senhor Deus, desse companheirismo e compromisso que eles têm, nós temos condições
de continuar esse trabalho. E aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, Senhor, abençoa. Abençoa, Senhor, cada um, para que eles possam dizer assim: hoje, uma bênção especial do Senhor veio sobre a minha vida e eu agradeço. Então, que eles possam ter esse reconhecimento, que o Senhor abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser.